Olá, alunos, tudo bem com vocês? A professora Wellen aqui de novo para nós iniciarmos a nossa segunda unidade. Vou colocar aqui bem grandão. Nossa segunda unidade de imunologia. E nessa segunda unidade, pessoal, nós vamos iniciar estudando sobre apresentação de antígenos pelos linfócitos T, não vamos esquecer, e vamos iniciar agora com o complexo maior de histocompatibilidade, ou complexo de histocompatibilidade maior, que é o complexo genético, que nós temos divididos em duas classes. Nós temos o MHC, que ele é chamado assim, a abreviação em inglês, classe 1, e MHC classe 2. Então, nós vamos ver como que os linfócitos se comportam para apresentar os antígenos e como o MHC está envolvido nesse processo. Nossa aula toda, gente, ela é baseada no capítulo 6 do livro. Escrevi aqui bem grandão. 6. Eu tô amando esse novo pincel. Capítulo 6 do livro de vocês e também nos dois artigos que eu já enviei para vocês há 2 semanas atrás e eu tenho certeza que vocês já fizeram leitura. Eu espero que vocês estejam bem acomodados para poder estudar tranquilamente. Então vamos lá, pessoal. Bom, gente, nesse momento, vocês vão ficar só com o meu áudio, porque o vídeo atrapalha a gente poder prestar atenção aqui. Nesse momento, os nossos linfócitos T, eles são as nossas células que vão ser protagonistas nesse momento de apresentação de antígeno. Bom, qual é a função do linfócito? Bom, ele ativa macrófagos, ele ativa os linfócitos B, que vão produzir os anticorpos. Ele também é intitulado, objetivado para erradicar infecções, seja infecções bacterianas, virais, parasitológicas e etc. Então, o nosso linfócito T, ele é o responsável por comandar ou guiar todas as nossas respostas imunológicas. Lembrando que ele sofre amadurecimento no timo, por isso ele tem um Tzinho aí, por causa do timo. E ele está aí para nos defender. O nosso linfócito T, se a gente não se esqueceu, ele é dividido em duas classes. Aí nós vamos ter os nossos T CD4, vou colocar aqui, opa, a letra está melhorando da prova. E o T CD8, ele é dividido nessas duas classes. Cada célula dessa, ela tem uma função. Por exemplo, o meu TCD4 ele vai ser uma célula helper. Ela vai dar sinalização de socorro para as outras células para poder ajudar numa infecção. O meu linfócito TCD8, ele vai ser a minha célula, que eu vou colocar aqui, que ele é um citotóxico. Vou colocar aqui um CTX. Ele é citotóxico. Células naturais do nosso corpo que sofrem algum tipo de alteração, ele está lá para poder erradicar. Cada uma dessas células, elas têm classes, TCD4, 2, 3, 4 e etc. E assim vai para TCD8. Mas o meu linfócito T, ele só consegue ser ativado para exercer todas essas funções a partir do momento que ele reconhece os antígenos. Mas como o meu linfócito T vai reconhecer antígenos? Por meio das células apresentadoras de antígenos. Quais são essas células? Em especial, vai ser a minha célula, escrevi aqui pra gente, escrevi aqui de amarelo. Vai ser a minha célula dendrítica. Ela é a célula mais responsável para apresentar antígenos para os nossos linfócitos T, a nossa célula dendrítica. Só que essas células apresentadoras de antígenos envolvem outras classes celulares também, viu, pessoal? Não se prendam só às nossas células dendríticas. E aí, a minha célula apresentadora de antígeno, ela precisa obrigatoriamente fazer análise desse antígeno para levar os peptídeos resultantes dessa captura de antígenos para os linfócitos T. Só que como que os meus linfócitos T vão reconhecer? Primeiro, os meus linfócitos T, gente, eles só reconhecem peptídeos. Escrevi aqui grandão pra gente. Eles só reconhecem os peptídeos. Os peptídeos.
eles só vão reconhecer os peptídeos. O que são peptídeos? Quando a minha célula apresentadora de antígeno, ela entra em contato com o antígeno, seja por meio de fagocitose, endocitose, etc., ela começa a fazer dentro dessa célula, por meio das organelas, retículo endoplasmático, a geração de peptídeos. Ela vai reconhecer os peptídeos patogênicos, virulentos, os peptídeos próprios, que a gente chama de PAMPs. Vou colocar aqui, ó. PAMPs. Lembra das nossas PAMPs? Ela vai reconhecer essas PAMPs. E aí, ela vai secretar esses peptídeos. Esses peptídeos vão ficar na superfície da nossa célula apresentadora de antígeno e ela vai mandar esses peptídeos para o meu linfócito T. Mas como que ela vai enviar esses peptídeos? O meu linfócito T, ele tem um receptor. Esse receptor é genético. A gente secreta ele no nosso corpo, a gente produz ele nesse corpo. Esse receptor é o que a gente chama de complexo maior de histocompatibilidade, ou complexo de histocompatibilidade maior, o MHC. Aí ele muda, aí ele pode ser de classe 1 para um tipo de nossos linfócitos, que nós vamos ver, ou ele pode ser de classe 2 para outro tipo do linfócito. Então, o que nós temos que entender nesse momento? Que as minhas células apresentadoras de antígenos, para poder apresentar o antígeno para o meu linfócito T, ela precisa secretar os peptídeos dos antígenos. E esses peptídeos é que vão ser reconhecidos pelo MHC do meu linfócito e aí desencadear a minha resposta imunológica. Para ficar mais claro, gente, olha, vou ler aqui para vocês, para ficar mais claro. Para que o linfócito T reconheça o antígeno, ele precisa ser apresentado pelas células apresentadoras de antígenos, logicamente. Essas células vão capturar os antígenos e levar até os órgãos linfóides, onde se encontram as células T, porque as minhas células T estão presentes nos órgãos linfóides. E por meio de proteínas diversas da membrana das células, é possível ativar os meus linfócitos TCD4 ou TCD8. Essas proteínas ou essas moléculas são chamadas do nosso MHC, o complexo maior de histocompatibilidade. Olha só essa gravura que interessante, dá pra gente entender bem como que funciona. Eu tenho o que, gente? Eu tenho os meus receptores, eu tenho os meus linfócitos imaturos. Os meus linfócitos imaturos, eles são imaturos porque eles não tiveram ativação nenhuma. Aí a minha célula apresentadora de antígeno, ela capturou o antígeno e dentro dela ela está secretando os peptídeos. Na secreção de peptídeos, ela vai apresentar esses peptídeos por meio do MHC para os receptores do meu linfócito. Quando o meu linfócito reconhece esses peptídeos, eles vão entender que tipo de patógeno é esse. É uma bactéria? É um vírus? É um parasita? Qual é o tipo de patógeno? Aí, dependendo do tipo, aí ele vai ativar os meus linfócitos TCD4, que são as minhas células helper, que ela é responsável por mecanismos exógenos, ou os meus linfócitos TCD8, que são as minhas células citotóxicas, que é responsável pelos meus atendimentos endógenos. E aí a gente tem a resposta da infecção. Então, basicamente é isso, é bem tranquilo. Então, vamos lá. O que é o MHC? O que é esse complexo maior de histocompatibilidade, ou complexo de histocompatibilidade maior? Bom, ele é o locus do genoma onde encontram-se genes extremamente importantes para o sistema imune, autoimunidade e para o sucesso reprodutivo. Algumas pesquisas apontam que a afinidade com parceiros sexuais é através do MHC. Como? Pelo beijo, tem as ligações, nós temos contatos celulares, além dos hormônios e etc. Aí nós temos a ligação, já que também é um processo genético. O meu MHC, gente, nos seres humanos, em nós, ele é aqui, está presente no braço curto, aqui ó, no braço curto do cromossomo 6. E aí a gente tem esse MHC, no braço curto do cromossomo 6, ele é dividido em 3 classes. MHC de classe 2, MHC de classe 1 e também um pouco conhecido MHC de classe 3. Esse MHC de classe 3, ele é mais presente na nossa imunidade humoral, onde nós temos a ligação do nosso sistema complemento.
Nessa aula, nós vamos focar bem no meu MHC de classe 2, no meu MHC de classe 1. É nesse cromossomo 6, nesse braço curto do meu cromossomo 6, que a gente vai ter a parte de reconhecimento de antígenos leucocitários humanos, que a gente chama de HLA. Então, se vocês virem na literatura HLA, 1 ou 2, nós estamos falando do MHC, porque é nesse complexo de reconhecimento de antígeno humano que a gente tem o nosso complexo maior de histocompatibilidade. Nos murinos, nós já temos H2, nos bovinos, BOLA, que também é genético, que faz parte do sistema imunológico de cada ser vivo, de cada vertebrado. Pessoal, lembrando que nós vamos tratar do MHC humano. Ele está aqui descrito, a origem dele na genética. Não é algo que a gente adquire com exposição a antígenos e etc. Não. O nosso corpo, ele tem, ele nasce, é normal produzirmos o MHC porque faz parte do nosso sistema imunitário, ok? E qual é a função dele, gente? A gente já conversou várias vezes. Ele vai codificar as proteínas da superfície que vão reconhecer e apresentar antígenos próprios ou externos para o nosso sistema imune adaptativo. Então, basicamente é isso. Eu tenho o meu linfócito T, esse cara aqui malvado, e as minhas células apresentadoras de antígenos. A minha célula vai capturar o antígeno e vai produzir, secretar as proteínas, que a gente vai chamar de peptídeos. Esses peptídeos vão se ligar até os receptores MHC do meu linfócito e aí vai desencadear a resposta imune adaptativa. O meu linfócito T está envolvido nisso. Isso é bem simples, isso é algo que tem que ficar certo para a gente entender. Para ficar mais claro da gente entender como que funciona essa ligação do peptídeo com o meu linfócito T. O meu linfócito T, ele vai ter aqui na sua estrutura, porque o MHC, ele fica na parte externa da minha célula. É na membrana, professora, sim, na parte externa, está envolvendo a minha célula. Então, todo antígeno que chega, ele obrigatoriamente é reconhecido pelo MHC. Então, eu tenho aqui o meu linfócito T e ele tem um receptor de MHC. Esse receptor, como a gente... Eu sempre faço essa comparação porque eu acho que fica mais claro para vocês. O receptor de chave e fechadura de moléculas, receptor enzimático de bioquímica. Lembra aí? O meu MHC, ele tem um receptor também chave e fechadura. Ele se adapta a tipos específicos de antígenos. O que vai acontecer? A minha célula apresentadora de antígeno, ela vai secretar esse peptídeo e esse peptídeo ele vai se encaixar perfeitamente no receptor do MHC para ativar os meus linfócitos. Então, o que acontece? A gente tem aqui resíduos de peptídeos, resíduos polimórficos de MHC, bolsão de ancoragem do meu MHC. Quando esse peptídeo ele se acopla aqui no receptor de MHC, ele ativa. Se a gente for ver uma imagem de microscopia eletrônica, basicamente é isso. Eu tenho aqui, ó, gente, que eu falei para vocês. LH de classe 1, HLA de classe 2, meu MHC de classe 1, meu MHC de classe 2. O peptídeo, ele fica acoplado no receptor do MHC das minhas células. Claro que muda de acordo com o tipo de MHC. É esse peptídeo que vai ser produto da secreção das células apresentadoras de antígenos que vão ancorar nos meus receptores de MHC e vão ser ativados. Ah, professora, é a bactéria que acopla no MHC? É o vírus? É o parasita? Não, gente. São os peptídeos que são resultados do processo de apresentação de antígenos que vão se acoplar nos receptores de MHC. Ok? Qual é a classificação, então, pessoal, do nosso MHC? Como que ele se classifica? Bom, o nosso MHC de classe 1 são chamadas de moléculas clássicas de histocompatibilidade. Elas vão ser expressas em quase todas as células nucleadas dos vertebrados. Ou seja, em quase todas as células do meu corpo humano, de um vertebrado, vamos falar aqui trazendo para nós humanos. Se as minhas células forem nucleadas, a maioria delas
vão apresentar MHC de classe 1, ok? O meu MHC de classe 1. Ele vai dar início à apresentação de peptídeos antigênicos aos linfócitos TCD8, que são os meus linfócitos citotóxicos. Então, eles vão atuar para micro-organismos intracelulares. Então, quando tiver uma infecção por micro-organismos intracelulares, as minhas células vão apresentar os peptídicos antigênicos aos meus linfócitos TCD8, que são citotóxicos. Então, gente, MHC de classe 1, ativação linfócitos TCD8, micro-organismos celulares, para a gente não esquecer, tá bom? Bem simples isso. A estrutura, gente, molecular do meu MHC de classe 1, ele é dividido em 3 domínios externos. Esses domínios eu vou chamar de alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Aqui para a gente ver, ó, alfa 3, alfa 2, alfa 1. Aqui outra estrutura, alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Beleza. Eu tenho aqui a apresentação genética e outro tipo de apresentação. Uma apresentação com as cargas mais dispostas que a gente consegue visualizar bem. Beleza. Esse aqui é a estrutura do meu MHC de classe 1. O que vai acontecer? Esses 3 domínios externos, esse alfa 1, alfa 2 e alfa 3, eles são altamente polimórficos, então eles conseguem se adaptar a depender do tipo de peptídeo que eles vão reconhecer. Ele tem uma subunidade chamada beta-2 microglobulina. Não vamos esquecer. Essa subunidade é essa aqui, ó. Deixa eu ir apagando para não confundir vocês com os riscos. Espera aí. Essa subunidade beta-2 microglobulina, ela fica aqui. Essa na parte interna do meu MHC de classe 1. Aqui ela. Estou frisando aqui de amarelo. Essa é a nossa subunidade beta-2 microglobulina. Ok. Outro ponto que tem no meu MHC, ele vai ter um sítio de ligação para peptídeos que é composto entre 8 a 10 aminoácidos. Nesse aqui, ele é representado aqui em cima. Aqui é o meu sítio de ligação de peptídeo. Ou seja, a minha célula apresentadora de antígeno, meu MHC está na membrana da minha célula. Tá certo? Aqui, ó, amarela membrana. Aí vem a minha célula apresentadora de antígeno com os peptídeos antigênicos aqui. Ela expressa ou libera esses peptídeos antigênicos que vão se ligar aqui o sítio de ancoragem do meu MHC de classe 1. E aí vai desencadear o processo de resposta da minha imunidade adaptativa para poder a gente ter ativação de quem, gente? Ativação dos meus linfócitos TCD8, que são os meus linfócitos citotóxicos, ok? Bom, gente, e quem é o meu MHC de classe 2? O meu MHC de classe 2, ele vai ser expressos nas minhas células apresentadoras de antígenos, como os linfócitos, os macrófagos e as células dendríticas. Ou seja, enquanto o meu MHC de classe 1, ele vai ser expresso em quase todas as células nucleadas do meu corpo, as células que são apresentadoras de antígenos vão expressar meu MHC de classe 2. Eles apresentam os peptídeos antigênicos aos linfócitos TCD4. Então, o meu MHC de classe 2, ele vai ser para o meu linfócito TCD4, que são os meus linfócitos helper, ou seja, para micro-organismos extracelulares. O meu MHC de classe 2, ele vai ser apresentado para os meus linfócitos TCD4, para os micro-organismos extracelulares, bem diferente do meu MHC de classe 1, ok? Ou seja, a minha célula dendrítica, o meu macrófago reconheceu o antígeno bacteriano, ele vai processar peptídeos que vão se ligar ao MHC de classe 2, porque eles são peptídeos para micro-organismos extracelulares, ok? Professora, e se for uma bactéria intracelular? O que acontece?
Se for algum micro-organismo intracelular, aí ele vai ser apresentado para o ômega C de classe 1, que é ativado para micro-organismos, peptídeos, no caso, antigênicos intracelulares. Não tem como confundir, pessoal. A estrutura do meu ômega C de classe 2, ela também é bem diferente da do meu ômega C de classe 1. Bom, eu tenho 2 domínios alfa e 2 domínios beta. Gente, aqui, domínio alfa, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Ok. E eu tenho um sítio de ligação em alfa 1 e beta 2, e beta 1. Que sítio de ligação é esse, professora? Esse sítio de ligação do peptídeo aqui, deixa eu apagar aqui para ficar melhor para visualizar, gente. Eu tô gostando de usar esse outro pincel, ele é mais grosso, mas é melhor. Esse outro sítio de ligação aqui do peptídeo, ele vai estar entre alfa 1 e beta 1. E aqui o meu peptídeo vai se ligar. Igualzinho a gente explicou no MHC de classe 1. Tem a minha célula apresentadora de antígeno que está secretando os peptídeos antigênicos que teve contato. Esse peptídeo vai ser liberado. Se for um peptídeo extra, de micro-organismo extracelular, vai se ligar e ativar o MHC de classe 2. Ok, gente? E aí a gente vai ter a ativação do meu sistema imunológico para aquele tipo de micro-organismo. Um resumo para ficar bem claro. As características. Olha só essa tabelinha. Podem dar pause e copiar, gente, se vocês quiserem. MHC de classe 1 ativa células T citotóxicas, que são os meus TCD8. Tem de 8 a 10 aminoácidos no sítio de ligação de peptídeo. É formado por 3 cadeias alfa e uma cadeia de beta 2 microglobulina e está presente em todas as minhas células nucleadas nos vertebrados. MHC de classe 2, bora mudar de cor? Para a gente não confundir, colocar aqui um azul. MHC de classe 2, ele vai ativar quem? As minhas células T helper, que são os meus linfócitos T CD4. Ele tem de 13 a 18 aminoácidos no sítio de ligação de peptídeo, que fica entre alfa 1 e beta 1. 2 cadeias alfa e 2 cadeias betas, e os peptídeos são reconhecidos em que tipo celular? Macrófagos, células dendríticas e os meus linfócitos B. Tá bom, pessoal? Para a gente não esquecer. É bem fácil ter essa diferenciação. E como que funciona, gente, essas vias de processamento e apresentação de antígeno? Bom, eu tenho a minha célula, vamos pegar aqui. A minha célula vai capturar esse antígeno. Como que ela captura esse antígeno? Por endocitose ou simplesmente o antígeno, dependendo do tipo, ele vai entrar na célula e infectar a célula. Vamos começar aqui com a explicação para a via do MHC de classe 1, que vai ativar os meus linfócitos citotóxicos, beleza? Esse antígeno, quando ele for capturado, ele vai começar a secretar uma proteína citosólica no citossol da minha célula. Essa proteína, ela vai ser processada por um mecanismo guiado pela minha proteasoma. Ela vai processar esses peptídeos no citossol. No meu retículo endoplasmático, eu vou ter presente dentro dele o meu MHC de classe 1, que vai processar esse peptídeo. Esse peptídeo processado, ele vai ser apresentado para os receptores dos meus linfócitos T CD8, porque ele vai ser um peptídeo antigênico intracelular, de micro-organismo intracelular. Já aqui embaixo, quando eu tenho ativação do MHC de classe 2, que vai ativar as minhas células helper, deixa eu mudar aqui a caneta, para enxergar melhor, que vai ativar as minhas células helper, esse peptídeo vai ser de micro-organismo extracelular. Então, esse micro-organismo ele vai ser endocitado dentro da minha célula por uma proteína extracelular. E vai ser produzido esses peptídeos. Esses peptídeos, eles vão se ligar aos receptores do MHC de classe 2, que vão dar indício de que ele foi produto de um micro-organismo extracelular. E esse MHC de classe 2 vai se ligar a esse peptídeo e formar um sítio de ligação. E esse sítio de ligação vai se ligar aos receptores do MHC do meu linfócito TCD4. E aí eu vou ter minha resposta imunológica para os meus micro-organismos extracelulares. É assim que é o processamento, a captura de antígeno. E é isso, pessoal. Muito obrigada
por estar presente aqui na nossa aula. Lembrando que esse assunto está no capítulo 6. Ah, essa cor é muito forte, né? Nosso assunto está no capítulo 6 do livro. E essa aula de MHC foi só um resumo, gente, para poder explicar melhor como que funciona. Nós vamos discutir também os artigos dessa aula, nesse nosso encontro, que eu espero que vocês tenham feito leitura, que ele explica mais, já que vocês já tiveram essa oportunidade de ter contato com o MHC. Lembrando sempre, estudem, gente. Qualquer dúvida, a gente tira em sala de aula depois. Uma boa tarde para vocês, boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo. E eu espero que vocês estejam bem e bons estudos.